Este é um livro proibido de magia negra que realmente existe no mundo. Disse que este livro foi criado em apenas uma página. Disse que o autor deste livro não é humano, mas sim um demônio. Por isso, também é chamado de Bíblia do Diabo. Na história, este livro não só traz desgraça ao dono, mas também desencadeia diversas tragédias. Quanto ao que este livro realmente contém, e quem o escreveu, e por que é chamado de Bíblia do Diabo, hoje vamos falar sobre isso. Na Biblioteca Real da Suécia, em Estocolmo, há um livro chamado Bíblia do Diabo. Tem cerca de 92 centímetros de comprimento, 50 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura, pesando cerca de 75 quilos. Este livro é tão grande que uma pessoa não consegue carregá-lo. É o maior manuscrito sobrevivente do mundo até agora. Inicialmente, era feito de 320 folhas de pergaminho, mas depois, 8 folhas foram arrancadas. Até hoje, não se sabe quem ou por que motivo arrancou essas 8 folhas. O que está escrito nessas 8 páginas arrancadas é desconhecido. A Bíblia do Diabo contém todo o Novo Testamento, Antigo Testamento, bem como muitas obras históricas, médicas e até mágicas, e de feitiçaria. Por que é chamado de Bíblia do Diabo? Por que é considerado escrito pelo diabo? Porque na página 57 do livro, há uma imagem completa de um demônio e lendas misteriosas sobre a origem do livro fizeram com que ficasse conhecido como Bíblia do Diabo. De acordo com a lenda, no início do século XVIII, na Idade Média na Tchequia, havia um monastério chamado Monastério de Bendit. Um padre desse monastério, que estava prestes a ser executado por violar os regulamentos do monastério, jurou criar, em uma noite, um livro que contivesse todo o conhecimento humano, para eternamente glorificar o monastério. Perto da meia-noite, ele percebeu que era impossível realizar essa tarefa gigantesca. Então, ele começou a rezar. Nesse momento, o diabo apareceu e concordou em ajudá-lo a completar a tarefa. O padre entregou sua alma ao diabo e fez um pacto com ele. Com a ajuda do diabo, ele completou todo o conteúdo do livro. O pedido do diabo também era simples. Ele queria deixar sua imagem no livro para mostrar o poder de Satanás. Devido à energia do diabo presente no livro, ele corrompeu tanto o proprietário quanto o próprio livro, fazendo com que o dono sofresse desgraças. As páginas perto da imagem do diabo ficaram enegrecidas, como se tivessem sido queimadas. O monastério foi o primeiro a sofrer desgraças e logo foi destruído. Posteriormente, o livro foi vendido para um outro monastério, chamado Convento de Sedlácio. Este monastério acabou sendo atingido pela peste negra. Depois disso, o livro circulou por todo o lugar. A lenda diz que a Bíblia do Diabo pode conceder ao seu dono grande poder e sabedoria, permitindo que as pessoas realizem facilmente seus desejos, mas ao mesmo tempo devem arcar com as maldições e punições do demônio. Muitos reis da época acreditavam firmemente no poder mágico deste livro e queriam colecioná-lo. Em 1594, a Bíblia do Diabo foi presenteada ao imperador Rodolfo II, do Sacro Império Romano. Em 1648, a coleção do imperador do Sacro Império Romano foi saqueada pelo exército sueco. A Bíblia do Diabo foi uma das relíquias trazidas de volta para Estocolmo. Nos 3 séculos seguintes, o livro foi mantido na Biblioteca Real da Suécia até o ano de 207, quando após 359 anos, a Bíblia do Diabo retornou ao Museu Nacional de Praga em forma de exposição. A Bíblia do Diabo contém o Novo Testamento, Antigo Testamento, História, Magia e Feitiçaria, e escritos em latim. O livro também contém algumas ilustrações, e as letras iniciais de cada parágrafo são decoradas. O livro é um típico manuscrito romano, feito de 160 folhas de pergaminho inteiras, que somadas totalizam mais de 60 páginas, com mais de 5.500.000 palavras. É impossível para uma única pessoa completar essa obra em um curto período de tempo. Pesquisas científicas recentes mostram que levaria mais de 20 anos para terminar este livro. Levando em consideração que na Idade Média a expectativa de vida era de cerca de 30 anos, seria impossível começar a escrever essa obra desde a infância. Um dos maiores mistérios da Bíblia do Diabo é a identidade de seu autor. Muitos especialistas estudaram este livro e identificaram algumas coisas extremamente estranhas em relação ao tipo de tinta e aos ingredientes usados para escrever. Se considerarmos o fato de que naquele tempo a tinta tinha que ser misturada na hora em que fosse usada, é estranho que a cor e a consistência sejam tão uniformes em todo o livro. Alguns especialistas sugerem que talvez tenha havido um trabalho em equipe, envolvido na conclusão do livro em um curto período de tempo, mas isso contradiz a consistência do livro. Além disso,
O livro quase não contém erros. As letras no começo e no fim são idênticas e a fonte utilizada é única, não correspondendo a nenhum estilo de letra medieval. O comprimento do texto da Bíblia do Diabo é quase 5 vezes maior do que a Bíblia completa. O especialista em manuscritos antigos da Biblioteca Real da Suécia, Gullek, analisou o texto e concluiu que apenas uma pessoa poderia ter realizado todo o trabalho de cópia do livro. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que o autor pode ter sido possuído por algo misterioso para criar uma obra tão monumental. Obrigado por me ouvir falar sobre esse mistério. Se você seguir, descobrirá muito mais.